A gente conversando para preparar um pouco do resumo do que está no relatório da Polícia Federal, eu e o Theo Cury, a gente estabeleceu alguns elementos que ajudam a enxergar, a mostrar, demonstrar qual seria a espinha dorsal desse golpe, quais seriam os elementos necessários, as estratégias necessárias para que o golpe fosse efetivado. A gente preparou uma arte que mostra exatamente quais são esses elementos. Vamos dar uma olhadinha e a gente vai conseguir pontuar cada um deles. Então estão aqui, Carol, olha só. São 6 elementos que a gente destaca nesse nosso levantamento. O primeiro é esse que você estava dizendo, a cooptação dos militares. Ela passa, por exemplo, por uma reunião que o Bolsonaro tem com os 3 chefes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E justamente quem teria sido cooptado por esse plano de golpe, participado e sido convencido seria o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, como você e o Eli Jonas traziam agora, e a gente já tem, portanto, essa reação da Marinha. Então, esse seria um dos eixos fundamentais para que o golpe acontecesse. O segundo eixo diz respeito à mobilização social. Ao longo do inquérito da Polícia Federal, em vários momentos, eles trazem convocações para protestos, para manifestações de pessoas, não só em Brasília, mas em outros lugares do Brasil, para que essa mobilização social pudesse dar uma sustentação popular para esse plano de golpe. Então isso fica bem caracterizado também no inquérito da Polícia Federal e tem um dos núcleos que é responsável, inclusive, por estimular as pessoas a irem às ruas pedindo a permanência de Jair Bolsonaro ou até mesmo um regime militar. O assassinato de autoridades é o terceiro ponto dessa espinha dorsal do golpe. Ele previa, por exemplo, que Lula e Alckmin, presidente e vice-presidente, fossem assassinados para que a chapa vencedora da eleição de 2022 fosse eliminada, para que assim você não pudesse ter uma contestação jurídica com base, por exemplo, na sobrevivência do vice-presidente eleito. O quarto ponto, e acho que o Theo vai detalhar um pouco melhor, é o gabinete de crise, que é um gabinete que seria criado depois desses eventos, como o decreto, o assassinato de autoridades, para que efetivamente essas pessoas pudessem dar o tom do que seria feito ali no Brasil. E aí, 2 pessoas importantes que aparecem nesse gabinete de crise são o general Braga Neto e o general Augusto Heleno, 2 ex-ministros de Bolsonaro, que seriam responsáveis por poder dar os comandos para que as Forças Armadas e o Brasil continuasse atuando depois do golpe ter sido deflagrado. O decreto de exceção seria o 5º ponto dessa espinha dorsal. E aí há discussões jurídicas, porque havia, segundo a Polícia Federal, um grupo de pessoas que estava analisando o documento do ponto de vista jurídico, mas efetivamente o que esse documento faria seria estabelecer no Brasil um estado de excepcionalidade. Justamente por isso havia a possibilidade de ser um estado de sítio ou até mesmo um estado de exceção. Essas possibilidades foram discutidas, mas passaria por um documento jurídico que embasaria esse plano de golpe. Tanto é que depois Bolsonaro até dá uma declaração dizendo: em 64 ninguém precisou assinar nada, né? Como se ele dissesse assim, gente, essa parte não precisa, né? Em 64 não teve esse embasamento jurídico para que os militares tomassem o poder. E por último aqui, a prisão de juízes, que seria o 6º ponto desse plano golpista. E aí, para além daqueles nomes que a gente já falou, Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin, aparece, por exemplo, o Gilmar Mendes, que seria uma das pessoas presas pelos golpistas, segundo o plano, assim como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, tem reportagem do Pedro Dunan lá no site da CNN Brasil sobre a nomeação ali de alguns ministros do Supremo nesse relatório da Polícia Federal. A menção a nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal nesse relatório. Alguns, segundo as investigações, não foram mencionados nessa articulação dessa trama golpista. É isso, não foram encontrados indícios que pudessem apontar algum tipo de relação com alguns desses ministros, como, por exemplo, Cristiano Zanin, que é um dos ministros mais recentes do STF, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que foram os 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e Carmen Lúcia. Esses 4 ficaram de fora dessas estratégias e dessas citações golpistas. Um ou outro aparece com mais destaque, é o caso de Alexandre de Moraes, que é citado mais de 200 vezes nesse relatório. Mas há também outros ministros, como eu disse, Gilmar Mendes, que seriam alvo desse plano golpista.